Olá, estamos no ar com o Justiça Gaúcha Reprises. Na edição desta semana, você acompanha os principais julgamentos que aconteceram no estado em 2019, além de iniciativas do TJRS para combater a violência doméstica contra a mulher. 4 réus foram condenados pela morte do menino Bernardo. Caso Ilza, 2 réus absolvidos e 1 condenado pelo assassinato da idosa. Questionário auxilia na identificação de casos de risco de violência doméstica e familiar. Todos por elas. Esporte e justiça se uniram para combater a violência contra a mulher e o feminicídio. Veja essas e outras notícias nesta edição do Justiça Gaúcha Reprises, que começa agora. A última semana de março de 2019 ficou marcada na história do Judiciário Gaúcho. Após 5 dias de julgamento, foram condenados os réus do caso Bernardo pelo júri popular, que aconteceu em 3 passos. O menino foi assassinado em 4 de abril de 2014. O corpo foi encontrado 10 dias depois em uma cova às margens de um rio em Frederico Westphalen, cidade vizinha a que morava. No mesmo dia, o pai e a madrasta da criança foram presos. Ele suspeito de ser o mentor intelectual do crime e ela executora com a ajuda da amiga Edelvânia Virganovics. Dias depois, Evandro Virganovics, irmão de Edelvânia, foi preso, suspeito de ser a pessoa que preparou a cova onde o menino foi enterrado. Após 50 horas de trabalho, Leandro Boldrini, pai de Bernardo, foi condenado a 33 anos e 8 meses de prisão. Graciele Ugolini, a madrasta, foi condenada a 34 anos e 7 meses de reclusão. Edelvânia Virganovics foi condenada a 22 anos e 10 meses. A sentença de Evandro Virganovics foi 9 anos e 6 meses. Ele é o único que responderá em regime semiaberto. Os demais condenados não poderão apelar em liberdade. O júri foi presidido pela juíza Sucilene Engler. Todas as circunstâncias que tem nos autos que devem ser avaliadas. Então, quando se faz a dosimetria, avalia-se inclusive a personalidade, como eu pude ler ali, a conduta. Então, são esses basilares que a gente trabalha. A pena do Leandro, o Leandro respondeu por 3 crimes, né, diferentemente da Graciele, que respondeu por somente 2. E, então, em razão disso que houve essa variação de pena. Para o Ministério Público, Leandro Boldrini, o pai do menino, foi o mentor intelectual do crime. Ele e a companheira Graciele Ugolini não queriam dividir com Bernardo a herança deixada pela mãe dele, Odilane, falecida em 2010. Eles ofereceram a Edelvânia Virganovics dinheiro para que ela ajudasse a executar o crime. O casal o considerava um estorvo para o novo núcleo familiar. Sem saber dos planos, Bernardo aceitou ir a Frederico Westphalen no dia 4 de abril de 2014 com a madrasta, para ser submetido a uma benzedeira. O menino acabou morto com uma superdosagem de midazolam, um sedativo de uso controlado. Seu corpo foi enterrado em uma cova já preparada, feita por Evandro Virganovics, o irmão de Edelvânia. Para que ninguém descobrisse o crime, Leandro fez um falso registro policial sobre o desaparecimento de Bernardo. Hoje o Bernardo grita é por justiça! 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 É isso que ele quer. Senhores, só vocês podem fazer a justiça hoje. As provas dos autos são mais do que suficientes. E eu peço que vocês responsabilizem os réus pelos atos pelos quais eles cometeram. Tão e somente por esses atos. E condenem-os a pagar a pena que devem. Que nem essa será suficiente para desfazer o mal que eles cometeram ao Bernardo. Em um dos vídeos arrolados no processo, Bernardo aparece acuado por Leandro e Graciele. Na ocasião, o menino é ameaçado. Leandro Boldrini negou a participação no assassinato do filho e acusou a ex-companheira e a amiga dela de planejarem a execução.
O médico admitiu ser um pai ausente por conta da dedicação ao trabalho. Eu não mandei matar meu filho. Extraiam todo o meu sangue, me decapitem, façam o que vocês quiserem comigo, senhores jurados, mas vocês estarão incorrendo num erro gravíssimo. Espero, com todo o respeito, que os senhores e as senhoras jurados analisem todo o contexto probatório, né? E assim, vocês vão ver como é que um pai vai mandar matar um filho. Isso não existe na face da terra. A versão da defesa da madrasta de Bernardo foi a de que teria ocorrido um acidente. Graciele assumiu a culpa, mas sem a intenção de matar. Disse que levou Bernardo a Frederico Westphalen naquela tarde e que no caminho o menino ficou agitado e precisou ser medicado. Como ele continuou em surto, a madrasta, que estava dirigindo, mandou que Bernardo ingerisse mais remédio. Quando se encontraram com Edelvânia, o menino estaria desacordado e sem pulso. As duas teriam entrado em desespero e a assistente social tentou levá-lo ao hospital, mas a madrasta não deixou. Eu admito que eu dissimulei uma situação para encobrir outra. Eu fiz tudo isso para ninguém desconfiar. A amiga de Graciele, Edelvânia, disse que quem matou Bernardo foi a madrasta e que a ajudou a enterrar o corpo porque foi ameaçada, bem como sua família. Edelvânia tentou inocentar o irmão dela, Evandro, acusado de ter feito a cova. Eu vou na polícia, tu acabou de matar o Bernardo. E ela me disse, quer ir na polícia? Vamos. Mas lá na delegacia vai sobrar tudo pra ti. Tu é pobre, eu tenho dinheiro, eu vou botar tudo na tua culpa. Se tu quer ir pra delegacia, vamos. Daí eu peguei, desesperada. Ela me disse assim, tu vai ter que me ajudar a dar um sumiço no corpo desse menino. Ameaçou de morte a minha mãe, a minha família. Durante o depoimento, ao ser questionada sobre recebimento de dinheiro para participar do crime, desmaiou. A sessão foi momentaneamente suspensa. O último réu a ser ouvido foi Evandro Virganovics. A defesa dele criticou o inquérito policial e a denúncia do Ministério Público, apontando equívoco na análise das provas e das interpretações. O carro de Evandro foi visto no local onde o corpo foi enterrado 2 dias antes do crime. Primeiro, ele negou que estivesse lá. Depois, disse que estaria de férias e que estava pescando. Áudios apresentados pela promotoria mostraram que naquele período ele não estava de fato em férias. Quando eu fiquei sabendo que a minha irmã tinha levado a Polícia Civil lá, depois que tudo acontecido, e eu estava de férias, estava pescando, eu pensei, meu Deus, se eu disser que estava próximo do rio, estava pescando, vão achar que eu estava envolvido. Entende, doutora? Mas eu não sabia de nada antes disso. Eu fiquei sabendo depois com a mídia, que eu escutei na rádio de Planalto, dentro do meu caminhão. Foi um júri histórico e acompanhado em todo o mundo. O Tribunal de Justiça do Estado montou uma estrutura envolvendo diversos setores. Pela primeira vez na história do Judiciário Gaúcho, um júri foi transmitido ao vivo. Só no primeiro dia de julgamento, o site do TJ alcançou 800 mil acessos e o link no YouTube obteve 94 mil acessos. Mais de 10 países acompanharam a transmissão. Após 2 dias de julgamento, a segunda vara do júri de Porto Alegre condenou 2 dos 3 réus que foram julgados no caso Skinheads, em março de 2019. Daniel Sperk e Leandro Jaquete vão cumprir 14 anos de reclusão. Eles eram acusados pela tentativa de homicídio qualificado de Rodrigo Fontela Mateus. Conforme o Ministério Público, o crime ocorrido em maio de 2005 foi motivado por discriminação, uma vez que a vítima e os 2 amigos que estavam com ele professavam a religião judaica. Os acusados poderão recorrer em liberdade. No caso de Marcelo Moraes Cecílio, houve desclassificação do crime, que passou a ser o de lesão corporal leve. Como prescreveu, a juíza deu por extinta a punibilidade.
A decisão do júri popular veio após 2 dias de julgamento, na madrugada do último sábado. No último dia foram ouvidos os réus Daniel e Leandro. O outro acusado, Marcelo, prestou depoimento na noite de quinta-feira. O trio foi acusado de envolvimento no ataque ocorrido na noite de 8 de maio de 2005, em frente ao Bar Pinguim, no bairro Cidade Baixa. De acordo com o Ministério Público, um grupo de neonazistas intitulado de Skinheads atacaram 3 judeus que estavam em frente ao bar. Eles usavam o kippá, o chapéu judaico, e por esse motivo foram identificados como de origem judaica. Um deles ficou gravemente ferido e precisou ficar internado por várias semanas no hospital com perfurações nos órgãos internos. Nos depoimentos prestados aqui ao júri, eles falaram dos traumas ocasionados pelo ataque e inclusive que deixaram de usar o kippá em razão do medo. Para mim, provas contundentes, reconhecimentos, as próprias palavras dos próprios corréus, enfim, quando a gente coteja toda a prova, e ela é uma prova bastante trabalhosa, que tem que analisar assim detidamente nos detalhes, mas assim, nos detalhes eu quero dizer, porque tu tem que realmente parar para ler com muita atenção o processo, tu tem certeza absoluta do envolvimento de cada um dos réus nesse crime e da certeza que esse crime bárbaro é um crime sem explicação. No primeiro dia de julgamento foram ouvidas 2 das vítimas e mais 3 testemunhas de acusação, além de outras 3 de defesa. O réu Marcelo Moraes Cecílio também foi ouvido e afirmou ser inocente. Disse que foi ao banheiro e que quando voltou, o bar estava vazio, não presenciando a briga. Nenhuma dos réus negam ter estado no local. Todos eles confirmam que estavam no Bar Pinguim naquela noite, estavam bebendo, estavam com amigos, mas não estava junto na hora que aconteceu os fatos. No segundo dia de julgamento, teve início o depoimento do réu Daniel. Ele negou que tenha participado do ataque e disse que não era do grupo de skinheads, mas sim do grupo de punks. O outro réu que foi ouvido na sequência foi Leandro Jaquete. Se não me engano, era aniversário de alguém, mas a gente combinou de se encontrar lá. Olha, pessoal, vamos se encontrar hoje no Pinguim, conversar, tomar um chopp pela meia-noite. O senhor tinha alguma simpatia por esses movimentos, embora, como o senhor disse, não fizesse parte? Não. O advogado de defesa deles contestou as acusações. Eles eram punk, e sendo punk eles não podem ser skinheads, porque o punk e o skinhead tem uma divergência muito grande entre um e o outro. O Justiça Gaúcha Reprises vai agora para um breve intervalo. A seguir, você continua assistindo aos principais júris que aconteceram em 2019 no estado. Voltamos em 30 segundos. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão o auxiliar de serviços gerais Pablo Miguel Scher, acusado de matar a idosa Ilza Lima Duarte em 2008 na capital. O Conselho de Sentença decidiu pela absolvição de Andréia da Rosa, a esposa de Pablo, e de Paulo Giovanni Lemos da Silva, o porteiro do prédio. Os 3 eram acusados de participar do crime, a mando de Maria Fernanda Correia Romerich e do marido dela, Roberto Petri Romerich, vizinhos que seriam beneficiados com a herança da vítima. O júri popular aconteceu em junho de 2019 e durou 2 dias. Ilza Lima Duarte morava nesse prédio na Avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre. Além do apartamento onde residia, possuía outros 4 imóveis em seu nome e não tinha herdeiros diretos. O corpo da idosa foi encontrado na cama, sentado, com um pedaço de pão na mão, no dia 15 de fevereiro de 2008. Parecia ser a morte natural de uma pessoa idosa, até que as amigas de Dona Ilze desconfiaram e foram em busca do atestado de óbito dela. Ao lerem o documento, descobriram que a causa da morte havia sido asfixia. Além disso, ela tinha tido
costelas quebradas. Foi então que elas foram à polícia e o inquérito começou. Conseguimos o atestado de óbito do Instituto Médico Legal e aí a gente viu a morte violenta expressa ali no atestado de óbito. Aí nos juntamos, o Filipe, a Juni, eu e mais 2 pessoas e fomos na polícia. E aí que começou a busca, porque até ali não tinha acontecido nada. E aí quando a mataram, fizeram a cena, né? Botaram ela sentada na cama, botaram um pão na mão dela, né? E aí telefonaram para a polícia dizendo que ela tinha morrido, que era uma senhora idosa que tinha morrido sozinha dentro de casa. A Fernanda tinha a chave do apartamento, porque às vezes ela dizia assim, quando eu me acordei a Fernanda estava aqui. E eu até me assustava. Yolanda e Juni eram amigas de infância de Dona Ilza. Elas contam que a idosa tinha uma relação de amizade com os acusados, principalmente com os vizinhos Maria Fernanda Correia Haurich e o marido Roberto Petri Haurich. Segundo elas, o casal teria induzido a amiga a comprar o 5º apartamento e a redigir um testamento, deixando os bens para eles. E aí eu disse, mas quem te faz uma proposta dessa não merece tua amizade, sai de perto dessa gente. Mas ela era muito carente e eles estavam perto, ela precisava de alguém que ajudasse ela. Ela nos disse que não queria porque ela já tinha 4 e não queria mais, mas aí quando ela me ligando para Goiânia, disse assim, quando eu ouvi estava a Fernanda e o corretor e eu acabei comprando o apartamento. A sobrinha de Ilza acompanhou o julgamento e ressaltou o fato de sua tia ter feito um testamento deixando o patrimônio para o casal de vizinhos. Ela induziu a minha tia a fazer um testamento para ela, para depois matar ela. E aí, como é que fica isso? Segundo a denúncia do Ministério Público, a motivação para o crime foi financeira. A ganância, uma vez que havia uma instituição de herdeiros que inclusive tentou ser legitimada após a morte. Houve uma declaração manuscrita, colhida da vítima, que ainda não fora reconhecida a autenticidade, e após a morte esse documento foi levado, tendo por testemunhas exatamente o casal hoje em julgamento, que também atuou na regimentação do outro colega de trabalho, e no momento da ausência dos mandantes, enfim, executaram esse crime bárbaro e covarde, num contexto de prova pericial que indica que só aqueles que tinham acesso ao conhecimento da rotina da vítima poderiam ter praticado o fato. O júri foi presidido pela juíza de direito Cristiane Zardo. Foi condenado a 28 anos e 4 meses de prisão em regime inicial fechado o réu João Guatimozinho Ugem Neto. Ele respondeu pela tentativa de homicídio qualificado de Bárbara Pena, sua ex-companheira, e pelos homicídios qualificados consumados dos 2 filhos de Bárbara e da morte de um vizinho. O processo, que ficou conhecido como caso Bárbara Pena, é considerado um dos mais trágicos envolvendo violência doméstica no estado. O julgamento durou 2 dias e aconteceu no início de setembro de 2019. O crime aconteceu na madrugada do dia 7 de novembro de 2013, no apartamento em que o réu morava, no bairro Jardim Lindóia, zona norte de Porto Alegre. João Guatimozinho Ugem Neto foi acusado de atear fogo no corpo de Bárbara depois de a ter agredido e enquanto ela estava desacordada. Ele ainda teria a jogado da janela do 3º andar. Bárbara foi até o local na ocasião para conversar com ele. Os 2 filhos dela, um bebê de 3 meses em comum com João e uma menina de 2 anos, acabaram morrendo no incêndio, além de um idoso de 79 anos que tentou socorrer as vítimas. O motivo para o ataque seria a inconformidade dele com o fim do relacionamento. O júri popular do réu durou 2 dias. O acusado foi inocentado pela morte do vizinho que faleceu tentando auxiliar as vítimas. Os jurados declararam ainda a semi-imputabilidade do réu em relação aos crimes de homicídio contra as crianças. A sentença foi proferida pelo juiz Paulo Augusto Oliveira Irion. Bárbara sobreviveu, mas teve 40% do corpo queimado e fraturas que deixaram sequelas. O Ministério Público recorreu da sentença, pedindo o aumento da pena. O Justiça Gaúcha Reprises vai agora para mais um intervalo. Veja a seguir as iniciativas do TJRS para combater a violência doméstica e familiar. Já voltamos. O Brasil é o 5º país no mundo onde as mulheres, por razões de gênero, morrem de forma violenta. O amor não humilha, não agride, não mata. Para virar esse jogo,
Elas precisam da nossa força. Somos da paz. Não aceitamos perder nenhuma mulher para a violência. Basta de feminicídios. Todos por elas. Denuncie 190. Durante o ano de 2019, o TJRS desenvolveu uma série de iniciativas para combater a violência doméstica contra a mulher. Dentre as ações realizadas, um acordo firmado no mês de junho entre o Judiciário Gaúcho, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Secretaria da Segurança Pública do Estado buscou beneficiar vítimas de violência de gênero. É o questionário de avaliação de risco para a prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Após o convênio ser firmado no Estado, o Conselho Nacional de Justiça decidiu expandir o formulário em todo o Brasil. Na Delegacia da Mulher em Porto Alegre, as histórias se repetem todos os dias. E entrou, daí eu estava desmaiada, ele fez sexo comigo e chamou meu filho, usou luvas e disse que eu estava desmaiada e me internou lá no postão da Cruzeiro. Aí eu cheguei lá, me acordei, daí toda suja, me senti suja. Eu perguntei quem que me internou aqui. Ele disse, foi teu marido e tua nora e teu filho. Mas como se eu tenho Maria da Penha com ele? Então ele é um demônio. Batia nos outros também. Sempre bateu. No mais velho, um dia ele tirou sangue da boca. Aí eu peguei uma cadeira, meu mais velho tinha 15 anos. Peguei uma cadeira e joguei nele e disse, de hoje em diante tu não bate mais nos meus filhos. O questionário de avaliação de risco é aplicado no momento em que as vítimas buscam ajuda. Formado por 20 questões, o formulário aborda aspectos da vida do agressor e da vítima e mapeia o histórico de violência entre os envolvidos. Esse questionário já estará disponível nas 22 delegacias especializadas da mulher no Rio Grande do Sul e gradativamente será ampliado para todas as delegacias de polícia, mas ele também pode ser utilizado pelos demais integrantes do sistema de justiça. O objetivo desse questionário é o quê? Que novas violências não aconteçam, né, e que a gente evite, sobretudo, o feminicídio. A magistrada faz parte de um grupo de trabalho formado pelo CNJ que aperfeiçoou o formulário. Entre as perguntas estão, por exemplo, se o agressor proíbe a vítima de visitar parentes e amigos, se tem acesso a armas, se já falou em suicídio, se consome drogas ou álcool e se já obrigou a vítima a fazer sexo contra sua vontade. O questionário também aborda situações relativas à mulher, se está grávida ou teve bebê há menos de 3 meses, se os filhos já presenciaram atos de agressão ou se mora em local de difícil acesso. Essas perguntas, elas vão nos dar com maior riqueza, né, informações para que a gente possa analisar os riscos que aquela mulher estará sofrendo ou está sofrendo, para que a partir daí, então, a gente possa gerenciar esses riscos fazendo os encaminhamentos necessários. O formulário é uma das ações preconizadas nas cartas de recomendações das jornadas Maria da Penha, elaboradas pelos juízes de violência doméstica dos tribunais de justiça para o cumprimento eficiente da Lei Maria da Penha. O modelo começará a ser aplicado em 6 estados piloto e no Distrito Federal. As questões, perguntas que muitas vezes a gente tem que fazer numa área de risco, numa área onde eu tenho favela, onde eu tenho facção, tráfico de drogas, é bem diferente. Onde eu tenho quilombolas, onde eu tenho população ribeirinha, onde eu tenho população da mata, eu tenho indígenas. Então, nós procuramos, dentro desse questionário, abranger todas essas situações que são peculiares do Brasil. Uma campanha para combater a violência doméstica contra a mulher foi lançada pelo Poder Judiciário Gaúcho em novembro de 2019. Unindo o esporte e a justiça, a meta de Todos por Elas é desconstituir o estereótipo da cultura machista. Durante o lançamento, as mulheres do projeto Borboleta participaram de uma aula coletiva de autodefesa. Elas aprenderam algumas técnicas e dicas de como se defender de possíveis ataques. A convite do Tribunal de Justiça do Estado, atletas da Federação Gaúcha de Artes Marciais Mistas serão os capitães da campanha. Autoridades, atletas de todas as idades e mulheres que já sofreram violência doméstica e que hoje deram a volta por cima
acompanharam a solenidade de lançamento da campanha, como a cuidadora Ilka, que há 27 anos sofreu a primeira violência. Por 9 anos, ela foi agredida de todas as formas pelo mesmo parceiro. Enfrentou a violência institucional e depois a repetição da mesma situação com um ex-namorado. Ele me batia muito, ele me machucava muito. Eu chegava a ficar 3 dias num banheiro trancada, gente. A minha mãe pensando que eu estava viajando e eu estava lá dentro trancada. Eu fui pedir ajuda. Eles me falaram o seguinte: Ilka, se você apanhou, porque você mereceu. E o que nós mulheres, infelizmente, nós fizemos, tá? A gente sempre se culpa. Nós não somos culpadas, porque violência à mulher, não. Chega, né? Dados divulgados pelo Atlas da Violência em 2019 mostram que no Brasil a média é de 13 mulheres assassinadas por dia. De acordo com os indicadores da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, este ano o Estado registrou até o momento 287 feminicídios tentados e 82 consumados. No Poder Judiciário tramitam 1.154 processos de feminicídio tentados e consumados e 143.579 processos de violência doméstica. Entre 2015 e 2019, foram aplicadas 457 mil medidas protetivas. Só este ano, foram 96.136. A taxa de feminicídio no Brasil é a 5ª maior do mundo. Ciúmes, sentimento de posse e a inconformidade com o fim dos relacionamentos estão entre os principais motivadores desses crimes. Para mudar este cenário, é preciso também mudar uma cultura há muito enraizada na sociedade, a do machismo. E o Estado existe exatamente para isso. O Estado precisa interferir em favor das pessoas que, por dificuldades econômico-financeiras ou por dificuldades emocionais, não conseguem se defender adequadamente e são mais vulneráveis do que os outros. Os relatos são muito tristes, são muito impactantes, envolvem famílias estruturadas muitas vezes, e as perdas de vidas e as perdas de oportunidade das crianças que perdem as suas mães são circunstâncias muito graves. O presidente da FEGAM, Fernando Cantes, o mestre Pelé, convidou a todos para se unirem na luta e deu dicas para as mulheres se prevenirem de ataques. Desde 2017 a gente notou a procura em massa de mães, de meninas adolescentes, não só para manter o corpo, não para fazer uma atividade de arte marcial, mas sim para ter uma defesa pessoal. Mestre Pelé diz que nas aulas de defesa pessoal, as mulheres aprendem a se defender de agressões com técnicas de golpes e também psicológicas. É o caso de situações envolvendo armas brancas ou de fogo. Se ela está num ambiente fechado, dentro de casa, ela tem que procurar ter calma e acalmar a pessoa. Muitas vezes a mulher ali, vai ter que ter a calma pelos dois, eu digo, porque no caso, eu vou chamar como tem que ser ramado. O psicopata que está ali, ele já está predestinado a cometer, ele já foi pronto para cometer. Então a mulher, o que ele quer ouvir? Não vamos terminar o relacionamento, né? Calma, senta. Ela tendo oportunidade, ela disca por 190. A campanha Todos por Elas teve a colaboração de jornalistas e publicitários da Assessoria de Comunicação do TJ, que criaram um material gráfico e o conteúdo informativo. Para a criação dos vídeos, Mário se inspirou na luva e no cinturão, que representa a premiação máxima da luta marcial. Buscamos primeiro uma ideia que seria com o público masculino, homens falando para homens. E daí nós fomos buscar com lutadores de artes marciais. E a partir daí começaram a surgir as peças gráficas, o tipo de material, a cor que a gente utilizaria. Escolhemos atletas de artes marciais mistas, atletas de combate, de luta, justamente por eles reunirem esse estereótipo do homem forte, viril, masculino, que seria o ideal, né, considerado hoje pela nossa sociedade. Estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha Reprises. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. E para assistir aos programas, é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. Semana que vem estamos de volta. Eu espero por você. Até lá!